para os que habitam na escuridão. Isaías 42:7. 18. O uso de ilustrações. Um quadro vale 10.000 palavras, diz o provérbio chinês. Isso é verdade, quer seja uma representação numa tela ou uma ilustração verbal. As ilustrações constroem formas concretas ao redor das ideias. Por isso, oradores hábeis sempre as utilizam. Sabem que elas viverão muito tempo depois de o argumento estar morto. As ilustrações dão realidade. As histórias são como setas de trânsito, indicam o caminho. Janelas que iluminam. A ilustração, contudo, não é um fim em si mesma. É uma janela para iluminar. Quando Deus instruiu Noé sobre a construção da arca, disse: farás na arca uma janela. Gênesis 6,16. Não uma arca de janelas, pois ela se tornaria muito frágil para a viagem tão perigosa, mas uma arca de madeira com pelo menos uma janela. A ilustração deve lançar luz sobre a verdade, mas nunca atrair a atenção para si. Para revelar a beleza de alguma obra de arte, frequentemente iluminamos o quadro, mas sempre tomamos o cuidado de ocultar a luz para que, sendo vista, não atraia atenção para si. A ilustração não deve roubar o sermão. A palavra ilustrar significa literalmente avivar com luz. É justamente o que uma ilustração deve fazer. As comparações devem ser não somente vistas, mas entendidas. Além disso, o termo janela, window em inglês, originalmente significava porta para o vento, window door. Todo auditório necessita do sopro de ar ou da brisa, dos alegres pensamentos que vêm de uma ilustração apropriada. Todos, da criancinha ao idoso, abrirão os olhos e os ouvidos quando a luz e o ar da janela tornarem clara a lição. Um sermão sem ilustração é como um edifício sem janela. A arca de Noé teve pelo menos uma janela. Construamos uma arca, mas não nos esqueçamos da janela. Se quisermos edificar os santos e prender a atenção dos pecadores, nossos discursos devem ter mais do que as sólidas lajes da teologia ou a alvenaria da doutrina. Eles precisam das janelas, das parábolas ou das articulações das histórias. Jesus e as ilustrações. Este era o segredo da força do Salvador. Sem parábolas, nada lhes dizia. Mateus 13:34. Ele conhecia bem a mente humana, contou histórias, as maiores histórias que o mundo ouviu, mas suas histórias não eram para entreter. Eram veículos para transmitir poderosas verdades. Se ele tivesse proclamado suas mensagens em frases abstratas ou formais, o mundo já teria se esquecido delas. Em vez disso, suas mensagens continuam sendo tão atuais hoje como quando as multidões fascinadas as ouviam na praia da Galileia. Ele personalizou a verdade, deu-lhe pernas e a fez circundar. Cada verdade se revestia de uma analogia ou metáfora. Leiam o Sermão do Monte e vejam quantas são as analogias: lamparina, peixe, cidade, pão, escorpiões, traça, cisco, sal, pássaros, ferrugem. Mais de 50 ao todo, cada uma transmitindo uma mensagem. Todas elas foram tiradas do cotidiano das pessoas. Não havia nada complicado em sua apresentação da verdade. Mesmo os ouvintes mais simples podiam compreender que os mestres ficavam tomados de profundo respeito diante da magnitude de sua mensagem. O mestre possuía tato para se aproximar da pessoa mais cheia de preconceitos, surpreendendo-a com ilustrações que prendiam sua atenção. Por intermédio da imaginação, ele chegava à alma. As ilustrações eram tiradas do dia a dia e, embora simples, eram profundamente significativas. Aves do céu, lírios do campo, semente, o pastor e as ovelhas. Com essas temáticas, Cristo ilustrava a verdade imortal. Posteriormente, quando seus ouvintes viam essas coisas da natureza, lembravam-se de suas palavras. Seu poder não residia em pensar com simplicidade, mas em contar com simplicidade. Seus pensamentos eram profundos, sua linguagem clara. Não usava palavras que as crianças não pudessem entender.
Não se graduou nas escolas de seus dias, mas era mestre de pedagogia. Amigos e inimigos o reconheciam como mestre. Sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. João 3:2. Disse Nicodemos, e eram seus ensinos que os fariseus temiam, pois Cristo tinha o domínio da sua audiência. Falou de verdades mais elevadas que os céus e mais profundas que o oceano, mas todos os pobres e iletrados camponeses podiam compreender. As parábolas se tornaram meios pelos quais Jesus transmitia grandes verdades, tanto a letrados quanto a iletrados. No entanto, o seu costume fez com que os apóstolos ficassem certa vez um tanto impacientes. Por isso perguntaram, por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Mateus 13:10. Em outras palavras, por que não diz diretamente a verdade? A resposta do mestre foi contundente, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Assim, nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo, vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque vê, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. 11:16. Jesus foi a um povo cujos ouvidos estavam surdos e os olhos fechados. Suas histórias lhes deram olhos espirituais que os habitaram e perceberam a verdade de sua mensagem. Está correto o provérbio árabe que diz: o melhor orador é aquele que pode transformar um ouvido em olho. Para fazer isso, o pregador deve estudar. Deve tomar os ouvidos do povo e transformá-los em olhos, para que vejam o caminho da salvação. Converter a mensagem falada em esboço visual da verdade é uma nobre arte. Jesus era o pregador a quem o povo não podia deixar de ouvir. As pessoas permaneciam com ele todo o dia, presas por nada mais do que o poder de suas palavras. Jamais alguém falou como este homem. João 7:46. Seus ouvintes não eram diferentes daqueles que compreendem o auditório médio atual. Cristo tinha um círculo próximo de discípulos. Além desse, havia outro círculo de pessoas interessadas, que se apegavam a seus ensinos. Apesar da oposição da religião organizada, então ainda havia outro círculo maior e mais complexo. As pessoas que o compunham também precisavam saber que Deus as amava. Era a esse grupo que o Salvador constantemente estava apelando, e suas parábolas tornaram o evangelho real para elas. Desse, ele constantemente atraía novos conversos. Não é a ideia central, mas o desenvolvimento dessa ideia que faz uma apresentação poderosa. Não há novas verdades, mas as antigas verdades parecerão novas se tivermos dominado a arte e o método da ilustração. Tenho a certeza, porém, de que a ilustração não seja vulgar nem ousada demais. Repertório de ilustrações. Não procurem ilustrações, deixe que elas os encontrem. Ao vocês lerem e observarem, Jesus encontrou suas ilustrações nos lugares mais comuns. O Talmud tinha muitas lendas, mas ele não utilizou nenhuma delas. A Pérsia estava cheia de contos de fadas, mas ele as ignorou. Em vez disso, falou de elementos do cotidiano, pescadores, agricultores, donas de casa, pastores, campos, frutas e grãos. As pessoas gostam de ilustrações tiradas das situações que lhes são mais familiares. Ao contrário do profeta, a ilustração tem sua maior honra em seu próprio país. Quanto mais familiarizados os membros de sua congregação estiverem com o ambiente de sua história, tanto maior será sua compreensão e seu interesse. Adaptem as ilustrações à congregação. Estejam atentos quanto a elas. A história, as biografias, a natureza e a ciência são ricas fontes. Os livros sobre quase qualquer assunto proverão algo que possa ser usado para ilustrar. Sempre que estiverem lendo,
tenha um lápis à mão. Sigam algum método simples de marcar os livros e revistas. Os livros não nos são dados para que os admiremos. Tem sido o meu costume, ao emprestar livros a um amigo, pedir que marque os trechos que lhe interessaram e tenha a bondade de fazer uma anotação na margem. Sinto-me honrado em ter a apreciação de meu amigo, pois eu posso ter passado completamente por alto algo que o impressionou. As ilustrações podem ser facilmente indicadas na margem por uma linha ou parênteses. Qualquer uma palavra ou duas possam ser acrescentadas para identificação. Dessa maneira, a pessoa poderá formar seu próprio repertório de ilustrações. Pintando o quadro. Quando a congregação deixa o lugar de reunião dizendo "nunca vimos isso dessa maneira", então sabemos que não somente a verdade ficou de pé, mas também entrou no coração e na mente. Tempo, talento, observação e consagração, habilidade. Tempo, talento, observação e consagrada habilidade são todos elementos necessários para auxiliar nossos ouvintes a compreender a mensagem de Deus e ver aquele em quem se centraliza a nossa salvação. Lembremos-nos de que necessitamos de vidro claro se quisermos obter boa luz. Ao contar uma história, é melhor usar uma linguagem simples, concisa e animada. Quando Deus deu instrução quanto à construção de um altar, disse que esse deveria ser de pedras não lavradas, pois se fizerem uso de ferramentas, vocês terão profanado o altar. Êxodo 20:25. Um estilo artificial será próprio de um tribunal em debate, mas inadequado para as declarações proféticas que contêm a grande mensagem de Deus para hoje. Não estamos defendendo rudeza, mas clareza. Nenhuma ilustração que seja rude ou que não seja verdadeira deve desonrar a mensagem divina. A verdade deve ser revestida de linguagem pura e digna, e as ilustrações empregadas precisam ser do mesmo caráter. A exemplo da história de Daniel, nossas janelas devem estar sempre abertas para o lado de Jerusalém. Pensamentos reais merecem vestes reais. Contar uma história, contudo, é uma arte. O estudo da pintura impressionista nos faria bem. Um artista realista pinta as árvores, as aves ou uma casa com o máximo cuidado. Cada pequenino detalhe está ali. Nada é omitido. Mas o artista que pertence à escola impressionista, pintando a mesma tela, não põe todas as árvores nem todas as penas nas aves. Fazer isso destruiria seu propósito. Contudo, quando o público observa a pintura sem esses detalhes, tem uma impressão geral do que o pintor deseja apresentar. Isso ocorre com a pregação. Ao pintarem seus quadros, usem pinceladas livres e arrojadas, lembrando-se de que o significado sempre será claro se não tiver sido sepultado sob muitos detalhes. Certamente, o que é óbvio não precisa ser explicado, de modo que, se vocês forem prudentes, nunca elaborarão demais uma ilustração. A melhor fonte de ilustração. A Bíblia é o maior manual de ilustrações. Cada página se torna uma janela pela qual obtemos uma paisagem do Evangelho. Não somente suas histórias, mas suas belas imagens apelam ao nosso coração. A pessoa que está repleta da palavra de Deus e cuja mente tem sido movida pelo Espírito Santo, naturalmente anunciará a beleza da verdade entesourada. O pastor, que faz da palavra de Deus sua constante companheira, há de apresentar continuamente verdades de nova beleza. O Espírito de Cristo virá sobre ele e Deus operará por seu intermédio para ajudar outros. O Espírito Santo lhe encherá a mente e o coração de esperança e ânimo, e imagens bíblicas, e tudo isso será comunicado aos que se encontram sob sua instrução. Toda a história bíblica se torna uma janela pela qual vemos um quadro do Evangelho, mas especialmente as histórias da vida e do ministério de Jesus. Observem a simples narrativa do homem que sofria de paralisia, conforme é relatada em Lucas 5:18-26. A casa estava empinhada. Todos queriam estar perto de Jesus. Um homem, contudo, necessitava muitíssimo dele. Tendo-o conduzido ao lugar em que o Salvador estava, seus amigos verificaram ser impossível
colocá-lo dentro da casa. Para superar a dificuldade, abriram o telhado e imediatamente esse sofredor foi descido até o meio da multidão. Podemos imaginar os comentários tanto do observador casual como de Cristo. Mas, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados. Verso 20. Essas palavras provocaram imediata controvérsia entre os críticos. Que blasfêmia! Que blasfêmia! Que direito ele tem para dizer isso? Mas, conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus perguntou se era mais fácil curar o corpo ou a alma. Salientando essa questão, ordenou ao homem que se levantasse e fosse para a sua casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos e voltou para casa, glorificando a Deus. Versos 25. Há muitos detalhes nessa história, qualquer um dos quais poderia formar a base de uma interessante palestra. Pode-se desenvolver a ideia de que os que têm um propósito na vida podem alcançar êxito. Esse paralítico e seus amigos demonstraram sua determinação. Venceram todo obstáculo e seu trabalho foi recompensado. Esses pensamentos são bons, mas desviam o foco do Salvador para questões e personagens secundárias. Então, se pode usar também a história para mostrar o valor do trabalho em equipe. Esses homens trabalharam juntos. Alguém pode torná-la a base de uma apresentação sobre trabalho missionário, mostrando a importância de dividir a igreja em grupos de atividade. Obreiros médico-missionários também poderiam obter muitas ideias úteis dessa história. Além disso, alguém poderia desenvolver muitos pensamentos sobre a bondosa cooperação do dono da casa, que permitiu que seu telhado fosse removido. Mesmo os telhados removíveis das terras bíblicas poderiam ser apresentados como uma vantagem arquitetônica. Então, alguns pregadores poderiam encontrar na história inspiração ou até mesmo incentivo no desenvolvimento de técnicas para entrar nos lares da comunidade. Outras lições podem ser tiradas, sendo todas elas absolutamente secundárias. Centralizar o olhar em qualquer outro que não seja o Senhor Jesus é perder todo o propósito da narrativa. Há um texto na história que deve ser destacado em alto relevo. É o verso 24. Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Aí está. Toda a história se centraliza no fato de o Filho do Homem ter poder para perdoar pecados. Essa é a janela. O ponto focal está em Cristo e sua cruz, pois esse foi o lugar em que toda a questão do pecado foi decidida. O pecado ainda deve ser destruído, mas é na virtude do sacrifício de Jesus que essa solução é possível. Portanto, em cada estudo e em toda a apresentação da verdade, conservem a luz focalizada no rosto do nosso Salvador.